Imagine ser condenado à morte por algo que você fez sem sequer perceber, sem maldade, sem intenção, sem saber que havia alguém por perto. Parece injusto, mas essa é exatamente a situação de um mercador em um antigo conto das Mil e Uma Noites. E o mais intrigante é que essa história não fala apenas sobre um Dijin, mas sobre uma verdade dolorosa e continua presente em nossas vidas até hoje. Conta-se que havia um mercador conhecido por sua honestidade, riqueza e palavra firme. Todos os anos, ele atravessava desertos e cidades distantes, negociando tecidos, especiarias e mercadorias muito raras. Após concluir uma longa viagem, decidiu descansar sob uma grande árvore próxima a uma fonte de água cristalina. O calor era intenso e o silêncio do lugar parecia oferecer um raro momento de paz. Abriu sua bolsa de viagem e tirou algumas tâmaras e começou a comer lentamente. A cada tâmara que terminava, lançava distraidamente os caroços para longe. 1, 2, 3. Sem pensar muito, continuou fazendo aquilo enquanto observava o horizonte. De repente, o vento mudou, o ar tornou-se pesado. Uma sombra surgiu diante dele e então apareceu uma figura colossal. Seus olhos pareciam brasas que foram acesas no fogo do inferno. Sua barba descia até o peito, e em sua mão havia uma espada tão grande que o mercador jamais tinha visto algo semelhante. A criatura, com uma voz que parecia vir das profundezas do submundo, disse: Levanta-te! O mercador se levantou rapidamente. Quem és tu? Sou um Dijin! E por que está diante de mim? O Dijin ergueu sua enorme espada. Vim tirar tua vida! O mercador ficou pálido. Tirar minha vida? O que fiz contra ti? Matastes meu querido filho amado! O mercador arregalou os olhos. Teu filho? Nunca vi sequer outro ser neste lugar. O Dijin apontou para o chão. Enquanto comias, lançastes os caroços das tâmaras sem atenção. Um deles atingiu meu filho invisível e lhe tirou a vida. O mercador ficou em silêncio. Seu rosto demonstrava confusão. Por Deus, eu jamais faria isso, intencionalmente. Não houve intenção, não houve ódio, nem sequer eu sabia que alguém estava ali. Contudo, eu entendo. Ainda assim, uma vida foi perdida. O Dijin respondeu friamente. A morte não pergunta pelas intenções, apenas observa as consequências. O mercador sentiu o coração apertar. Pensou em sua esposa, pensou em seus filhos, pensou em sua casa. Então falou: se devo morrer, conceda-me apenas um favor. Qual? Permita-me voltar para a cidade. Quero colocar meus assuntos em ordem, pagar minhas dívidas, despedir-me da minha família. E prometo que retornarei exatamente daqui a 1 ano. O Dijin observou o homem por alguns instantes. E por que eu acreditaria em tua palavra, humano? Porque um homem perde muitas coisas ao longo da vida, mas se perder sua honra, nada lhe resta. O Dijin permaneceu em silêncio. Por fim respondeu: Tendes um ano, então. Se não voltares, irei te encontrar. Não importa onde tu se escondas. O mercador curvou a cabeça. Eu retornarei. Logo após essa conversa, o mercador partiu para sua casa. Passou o ano inteiro preparando sua família para sua ausência. Organizou seus bens, quitou suas obrigações, abraçou seus filhos, despediu-se dos seus amigos. E quando o último dia chegou, fez exatamente o que prometera. Voltou ao local onde havia encontrado o Dijin. Sentou-se sob a mesma árvore, esperando. O medo ainda existia, mas sua consciência estava em paz. Alguns tempos depois, uma figura apareceu caminhando pelo deserto. Era um velho conduzindo uma cabra. Ao perceber a tristeza do mercador, perguntou: o que faz sozinho neste lugar? O mercador contou toda a história. O velho ficou impressionado. Permaneceste fiel à tua palavra, sabendo que poderias morrer? Sim, disse o mercador. Então ficareis contigo. Pouco depois chegou um segundo ancião, depois um terceiro. Cada um trazia consigo uma história extraordinária.
Quando o Dijin finalmente apareceu para cumprir sua promessa, os 3 homens pediram permissão para contar seus relatos. O Dijin acertou, e a cada história ouvida, seu coração tornava-se menos rígido, até que finalmente decidiu perdoar o mercador. A espada foi abaixada, a sentença foi retirada, e o homem que havia partido para morrer recebeu uma nova oportunidade para viver. À primeira vista, esse parece ser apenas um conto fantástico sobre um mercador, um Dijin e um julgamento sobrenatural. Mas existe um detalhe que transforma completamente a narrativa. O mercador era inocente, mas ainda assim era responsável. Acredito que seja exatamente isso que torna essa história tão incrível. Vivemos acreditando que apenas nossas intenções importam. Pensamos que se não houver maldade, não existe culpa. Mas o conto nos lembra que nossas ações produzem consequências, mesmo quando não percebemos. E aqui surge uma pergunta curiosa. Quantas vezes nossas palavras atingem alguém sem que sequer notamos? Quantas vezes uma atitude impensada deixa marcas invisíveis em outra pessoa? Quantas vezes seguimos em frente sem imaginar o impacto que causamos? Mas existe um outro elemento ainda mais poderoso nessa história. O mercador poderia ter fugido, ninguém o obrigava a voltar. O Dijin estava distante, o deserto era vasto. Ainda assim, ele escolheu retornar. Por que ele escolheu isso? Porque entendia que a honra não depende da vigilância dos outros. Ela depende daquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Hoje vivemos em uma sociedade que valoriza resultados rápidos, conveniências, procurar por culpados em vez de assumir a responsabilidade. Promessas são feitas com facilidade, a mesma facilidade que elas não são cumpridas. Relacionamentos amorosos são frequentemente trocados, como se o amor fosse uma mercadoria vagabunda de baixo valor, que na primeira oportunidade deve se passar para frente. Palavras perdem valor. Infelizmente, nossa sociedade desaprendeu o significado da palavra honra. Mas o mercador compreendia algo que muitos na nossa sociedade atual esqueceram. A confiança é construída lentamente e destruída em segundos. E talvez seja essa a verdadeira lição escondida nesse conto. Não controlamos todas as consequências de nossas ações. Não podemos prever todos os efeitos do que fazemos, mas podemos escolher agir com mais atenção, mais consciência e mais responsabilidade. Porque às vezes, um simples caroço lançado distraidamente pode mudar completamente o destino de alguém. O mercador acreditava estar apenas descansando sobre uma árvore. Jamais imaginou que um gesto tão pequeno se transformaria em uma questão de vida ou morte. Contudo, é por isso que essa história carrega ensinamentos que atravessaram gerações. Ela nos lembra que o mundo é maior do que aquilo que conseguimos enxergar, que nossas ações possuem efeitos que muitas vezes permanecem invisíveis, e que caráter não é demonstrado apenas nos momentos fáceis, mas principalmente em momentos que exigem sacrifício. No fim, o mercador foi salvo, não pela força, não pela riqueza e nem pela sorte. Foi salvo porque permaneceu fiel à própria palavra. E isso nos deixa uma pergunta. Se você estivesse no lugar dele, teria retornado? Ou teria passado o resto da vida tentando fugir de uma dívida que apenas sua consciência conhecia? E se gosta de descobrir a sabedoria escondida em contos antigos, inscreva-se no canal, porque ainda existe muitas histórias esquecidas esperando para serem contadas. Te aguardo para a próxima história.